Olá, bom dia, seja bem-vindo. Agora são 10 horas e 1 minuto pelo horário de Brasília e você confere as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Olha só, termina hoje o prazo para que o presidente Lula sancione o projeto de lei que prorroga até 2027 a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam no país. O projeto também inclui a desoneração da folha de pagamento de municípios com menos de 142.600 habitantes. Caso a medida não seja aprovada, milhares de postos de empregos podem ser fechados. O texto substitui o tributo previdenciário de 20% sobre a folha de pagamento por um percentual que varia de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. Caso o presidente Lula vete a prorrogação, a decisão deve ser derrubada pelo Legislativo. A desoneração, em vigor, termina em dezembro deste ano. E o Senado Federal aprovou a PEC que restringe decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, o projeto segue para a votação na Câmara dos Deputados. O texto que limita os poderes do STF recebeu nos 2 turnos de votação no Senado 52 votos a favor e 18 contrários. O mínimo necessário para a aprovação eram 49 votos. O texto aprovado proíbe decisões individuais de ministros, desembargadores e juízes que suspendam a validade de leis e de atos dos presidentes da República, da Câmara e do Senado. Atualmente não há limitação para esse tipo de medida. A medida cautelar pode suspender de forma provisória uma norma, objeto de processo, se a demora na conclusão do julgamento causar prejuízos à população afetada. Assim, o ministro antecipa os efeitos da decisão antes mesmo do resultado do julgamento com os votos de todos os magistrados do tribunal. Uma vez promulgada, a mudança valerá para decisões liminares ou de qualquer natureza em ações que questionem a constitucionalidade de leis. A medida vai impactar os trabalhos do Supremo e dos Tribunais de Justiça dos estados e até dos juízes da primeira instância. A PEC é vista no meio político como uma resposta do Congresso a julgamentos recentes do STF. Segundo deputados e senadores, muitos dos temas discutidos pela Corte cabem, na verdade, ao Poder Legislativo. Um prédio de 4 andares desabou no começo desta manhã em Gramado, na Serra Gaúcha. O edifício, chamado de Ana Carolina, já teria apresentado rachaduras dias antes do acidente por conta do acúmulo de chuvas no município. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, não há vítimas porque o local já havia sido evacuado. A prefeitura relatou que a instabilidade do solo na região ainda segue. O colapso do prédio é tratado apenas como uma das situações de risco. Em comunicado nas redes sociais, a prefeitura também informou que o Serviço Geológico do Brasil esteve na cidade para avaliar a situação do bairro, onde há rachaduras no solo e risco de queda de barreiras. O órgão vai elaborar um relatório para direcionar as tomadas de decisões. E nos destaques internacionais, olha só, a trégua na faixa de Gaza foi adiada por discussões sobre quais reféns devem ser libertados. A expectativa das famílias é que o processo começasse nesta quinta-feira, mas o governo israelense afirmou que não haverá libertações antes de sexta. Os feridos continuam chegando aos hospitais de Gaza em meio aos bombardeios, depois que a trégua entre Israel e Hamas foi adiada. Uma fonte palestina afirmou que a decisão foi motivada por detalhes de última hora sobre quais reféns serão libertados e como. E acrescentou que o Catar, em coordenação com os egípcios e os americanos, deve anunciar em breve o momento do início da trégua. O funcionário palestino disse que já houve uma troca de listas com os nomes dos prisioneiros dos 2 lados do conflito. O acordo é que o Hamas vai libertar 10 mulheres e crianças reféns e, ao mesmo tempo, 30 prisioneiros palestinos serão libertados. O acordo vai continuar assim, em um contexto de paralisação dos combates em toda a faixa de Gaza e de limitação dos voos da aviação israelense no norte. Mas o adiamento é explicado por detalhes de última hora sobre os nomes dos reféns israelenses e as condições de sua entrega.
O Qatar afirmou nesta quinta-feira que as negociações prosseguem de forma positiva e que o acordo será aplicado nas próximas horas. Autoridades federais dos Estados Unidos e do Canadá estão investigando uma explosão de um carro na Rainbow Bridge, passagem da fronteira entre os dois países, próxima às cataratas do Niágara. 2 homens que estavam no veículo morreram. A governadora do estado de Nova York, Kathy Hochul, afirmou que ainda não há indícios de atividade terrorista na explosão de um carro na Ponte Rainbow. A ponte liga os Estados Unidos e o Canadá às cataratas do Niágara. Testemunhas gravaram imagens do carro em chamas. A explosão do veículo levou ao fechamento dos 4 pontos fronteiriços com o Canadá nessa área turística na véspera do Dia de Ação de Graças. O carro, que ficou carbonizado, estava em alta velocidade, colidiu com uma divisória e voou sobre uma cerca de 2,5 metros de altura, conforme mostra essa imagem. 2 pessoas morreram na explosão do veículo. Um funcionário da Alfândega e Proteção de Fronteiras sofreu ferimentos leves e foi liberado do hospital. O incidente imediatamente ativou as forças de segurança de ambos os países. O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau declarou ao parlamento que se tratava de uma situação muito grave e anunciou o fechamento de 4 pontos fronteiriços entre seu país e os Estados Unidos. Com exceção da Ponte Rainbow, os demais foram reabertos, segundo as autoridades aduaneiras. Um deslizamento de terra em uma encosta onde viviam famílias de baixa renda em casas precárias na capital da Guatemala deixou pelo menos 6 desaparecidos. De acordo com relatos de moradores, são 2 menores e 4 adultos. Segundo a Defesa Civil, a tragédia atingiu uma encosta da área conhecida como Las Cavaleiras, perto do centro histórico da capital, onde viviam famílias de baixa renda em casas precárias. O pessoal da Diretoria de Mitigação realiza avaliação de risco. Neste momento, há 5 casas com danos graves, 5 casas em risco e 60 pessoas foram retiradas, que se abrigaram com familiares e vizinhos. Um porta-voz dos bombeiros municipais informou que, segundo relatos de moradores, os desaparecidos são 2 menores e 4 adultos. No final de setembro, houve outra tragédia em uma área próxima, quando o transbordamento de um rio devido às fortes chuvas deixou 10 mortos e desaparecidos. Milhares de famílias na Guatemala, onde 59% dos quase 18 milhões de habitantes vivem na pobreza, foram obrigadas a construir suas casas em barrancos, margens de rios e outras áreas inundáveis. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Eu volto daqui a pouco às 11 horas da manhã com mais notícias do Brasil e do mundo para você. Muito obrigada pela companhia, um ótimo dia. Até mais.